Meu nome é Juliana de Oliveira, sou aqui de Belo Horizonte, sou artista plástica e vou contar um pouco da minha exposição na Casa Gal, que é intitulada Está Íntimo. Nessa exposição eu conto um pouco da relação que eu tenho com os meus amigos e as cenas elas surgem a partir de encontros em casa ou em rolês na cidade. E essas pinturas são feitas a partir de fotografia que eu mesma registro. E cada pessoa que é registrada tem uma história por trás, assim, ou ligada comigo, ou enfim, eu tento contar uma história pessoal da pessoa nessas pinturas. O que me instiga a pintar essas pessoas muitas vezes é a pose, ou é um momento que eu achei interessante, assim, e eu quero registrar e eternizar esse momento em pintura. Eu também tenho investigado que não é só o rosto que fala sobre a pessoa, mas também os gestos e a forma como que a pessoa senta. E eu busco mostrar que o corpo também é um arquivo de memórias e de lugares. Esse cenário ele vai surgindo a partir do processo da pintura. Às vezes a fotografia está de uma forma e eu começo a pintar outras coisas e outros elementos que pode dizer sobre essa pessoa ou não, sabe? Pode falar sobre essa pessoa, pode falar sobre mim, sobre esse ambiente que eu quero às vezes retratar, assim. Por exemplo, na pintura do Iago, ele estava na minha casa, mas a minha casa não tem esse chão e não tem a fotografia do namorado dele. Então, eu tentei colocar um lugar de afeto dos dois, assim. Quando eu pinto algum símbolo, alguma pessoa no fundo, eu quero deixar alguma referência que às vezes fala sobre a minha amizade com a pessoa, ou às vezes fala sobre esse momento atual. E porque eu penso assim de uma forma grande que essas pinturas vão ser um arquivo histórico, assim. Então quero retratar os meus amigos também deixando como um arquivo, assim. Então essas pinturas mostram, eu tento mostrar esse agora, o que a gente veste, o que a gente usa, o que está na casa das pessoas e também o que está no imaginário dos jovens artistas de Belo Horizonte também. Eu acho que todo o meu processo ele vai surgindo a partir de exposições que eu vou fazendo ou residência que eu vou propondo, e aí eu tento entender o que realmente eu estou querendo fazer, o que eu realmente quero falar. Os objetos surgiu numa residência que eu fiz e eles eram objetos reais, só que eu acho que não trouxe a força do que é um objeto esculpido, assim. E aí eu comecei a esculpir esses objetos, que inicialmente eram objetos que você carrega consigo mesmo, a série era essa. Mas aí na pintura, na residência na Casa Gal, eu senti a necessidade de trazer um chinelo na pintura do Iago. E esse chinelo sair para fora, assim, da pintura e ser uma escultura. Então nasce a partir também das pinturas e desses objetos que cada um carrega, que é um cigarro, um celular. Isso também diz da pessoa, assim. Eu comecei a pintar fazendo autorretrato na Escola de Belas Artes, e aí foi o autorretrato que eu comecei a entender as técnicas em pintura, tinta óleo, tinta acrílica. E é uma forma variada, assim, às vezes é a partir de fotografia, às vezes é a partir do espelho, às vezes é uma projeção que eu faço de mim mesma, às vezes eu pinto uma Juliana mais branca, mais negra, mais gorda, mais magra. E isso é muito interessante também de ver onde que eu estou também no meu processo artístico. Toda vez que eu inicio uma série eu faço um autorretrato, então eu tenho uma ligação muito forte com esse processo, assim, do autorretrato. Essa pintura que é a maior que está na exposição é uma pintura que é onde eu estou esperando um amigo arrumar para a gente poder sair.
E a pintura, quando ela é grande, a gente consegue trazer outros elementos. Quando a pintura ela é pequena, é um outro lugar que você observa, que você produz ela. Então, a escolha ela vai muito a partir da pintura, assim. Eu só tenho esse objeto que sou eu mesma para poder trabalhar em cima disso e trazer outros elementos para a pintura, assim. Eu não sei.